Salve família, eu sou o camarada Janderson e hoje eu vou contar uma história cabulosa pra vocês, parça. Vários militantes revolucionários que lutaram contra a ditadura militar aqui no Brasil foram enterrados numa vala clandestina aqui no bairro de Perus, na zona noroeste de São Paulo. Você sabia dessa história, mano? Essa descoberta começou quando as famílias de Yuri e Alex de Paula, desaparecidos políticos da ditadura, visitavam cemitérios em São Paulo em busca do paradeiro de seus parentes. Até que em 1973, no cemitério Dom Bosco, em Perus, eles encontraram um registro do sepultamento do Alex com o nome falso que ele usava na clandestinidade. O nome falso era João Maria de Freitas, né? E aí isso provocou uma série de hipóteses e essa família compartilhou essa informação com outras famílias de desaparecidos políticos no terceiro encontro nacional de movimentos de anistias, que tinha acontecido 6 anos depois, em 1979. E aí naquele mesmo ano do encontro, outras famílias foram em Perus para ver se encontravam informações sobre seus parentes ali. E olha, as revelações daí para frente foram cada vez mais macabras. Eles comprovaram agora com certeza a existência de vários outros corpos com identificações falsas que a ditadura escondia. Mas foi em 1990 que essa história ganhou uma notoriedade nacional. Foi quando o jornalista Caco Barcelos, conhecido aí, né, estava elaborando o seu livro Rota 66 e investigando alguns casos da Polícia Militar de São Paulo. Passando pelo cemitério de Perus, ele descobriu através do administrador do cemitério que existia essa vala clandestina lá. Isso em si já era chocante. Mas aí o jornalista e sua equipe aprofundaram essas investigações. Depois de cruzar uma série de informações, concluíram que essa vala era usada para esconder desafetos políticos da ditadura, que eram eliminados, né? Ele nos contou que aqui no cemitério de Perus existe uma coisa muito grave. Uma área clandestina de sepulturas. Uma grande vala aberta há cerca de 14 anos, onde teriam sido enterradas mais de 1000 ossadas humanas. Parte dessas ossadas seria de desaparecidos políticos. Segundo o funcionário, ela fica exatamente aqui, no pé deste barranco. Tem meio metro de largura, 3 de profundidade e mais de 35 metros de extensão. Era uma vala frequentemente usada contra opositores políticos. Então o buraco foi ficando cada vez mais fundo. O caso ganhou repercussão cada vez mais, até que em setembro de 1990, a então prefeita de São Paulo, Luíza Erundina, oficializou essa investigação. Ela criou uma comissão especial com diversas entidades, dentre elas o governo de São Paulo, a Unicamp, para aprofundar um pouco aquelas investigações. Esse fato aqui tem importância, né? No sentido de se passar para a opinião pública que pelo menos o governo municipal não vai abrir mão, né, dos resultados desses encaminhamentos. Temos que levá-los às últimas consequências, dure o tempo que durar, custe o que custar. Isso aqui é importante e isso aqui nos dá vontade e certeza dos resultados desse esforço, que não é só do governo municipal, mas é inclusive da sociedade, dos familiares, das entidades que lutam pelos direitos humanos em nossa cidade e em nosso país. Em outubro daquele mesmo ano, foi aprovada na Câmara Municipal de São Paulo uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para aprofundar cada vez mais e averiguar as circunstâncias em que aconteceram essas eliminações políticas, né? Foi um feito histórico porque foi a primeira CPI da história dos parlamentos brasileiros, incluindo das cidades, dos estados, o Parlamento Federal, com a intenção de apurar crimes da ditadura militar. O livro Vala Clandestina de Perus nos mostra que essa comissão parlamentar de inquérito foi marcada por tensão e cinismo. Tem alguns casos emblemáticos, né, de documentos que se contradizem e que foram puxados por essa comissão parlamentar de inquérito. Dá uma atenção nesse caso aqui, família. De acordo com a requisição de exame do DOPS emitida para o IML, Francisco José de Oliveira, do Molipo, que era uma organização revolucionária da época, foi eliminado com 3 tiros na cabeça às 16 horas do dia 5 de novembro de 71. Mas, contraditoriamente, né, a ficha do Instituto Médico Legal, o IML, registra a entrada do corpo no necrotério às 20 horas do dia anterior. Então, de acordo com o documento, o Chico Dialético, como ele era conhecido lá na USP, né, teria chegado ao necrotério 18 horas antes de ter sido alvejado. Então, assim, completamente contraditório. E aí um outro ponto sobre esse caso é que ele foi enterrado com o nome falso que usava,
mesmo que os policiais soubessem seu nome verdadeiro, tá ligado? Além da letra T de terrorista que a ditadura usava para classificar ali seus desafetos políticos, o nome oficial dele estava rasurado, uma rasura humana mesmo, para ser trocado por seu nome falso. E assim, possivelmente queimar arquivo, queimar informação. O livro traz um outro caso, que é a eliminação do militante Joaquim Alencar de Seixas, do movimento revolucionário Tiradentes, que teria ocorrido em tiroteio no dia 16 de abril de 71. Ele foi preso às 10 da manhã nesse dia, ao lado do filho Ivan Seixas, então com 16 anos. Pai e filho chegaram juntos ao DOI-CODE, onde foram torturados durante todo o dia e parte da noite. No dia seguinte, 17 de abril, jornais como a Folha da Tarde, do grupo Folha da Manhã, noticiavam a eliminação do Joaquim como sendo em tiroteio com órgãos de segurança, quando ele ainda se encontrava nas mãos dos torturadores. O jornal noticiou que ele foi eliminado em tiroteio enquanto ele estava vivo na mão dos torturadores. É macabro só de imaginar, tá ligado? E nós fomos presos e torturados juntos. E no dia 16 de abril nós fomos presos. No dia 17 de abril de manhã os jornais noticiavam a morte dele em tiroteio com a polícia, né? Como se tivesse havido um combate, ele teria morrido nesse combate. Só que ele ainda estava vivo nessa hora, quando os jornais anunciavam isso, e foi só ser morto à noite sob torturas, à noite do dia 17. Os jornais anteciparam a morte dele por algumas horas. Após a abertura da vala, as ossadas foram encaminhadas para identificação na Unicamp, Universidade de Campinas. Tempos depois, foram abandonadas pelo legista Fortunato Badam Palhares. Os restos mortais foram encontrados em situação de calamidade, em um chão sujo de lama. Após uma interferência do Ministério Público Federal, legistas do IML, Instituto Médico Legal, e da USP, Universidade de São Paulo, assumiram os trabalhos de identificação. Por falta de responsabilidade, interesse ou atitude humanitária, nenhum avanço aconteceu por parte desses órgãos. Essa história serve, na verdade, para a gente refletir sobre a impunidade da qual sempre gozaram os responsáveis pelo terrorismo de Estado que foi a ditadura militar, ditadura empresarial militar aqui no Brasil. As iniciativas institucionais e jornalísticas, elas só vão até certo limite, tá ligado? Mas quando chega na justiça esses casos, adivinha o que acontece? Zero punição para os responsáveis. A falta de esforço oficial para descobrir o paradeiro de desaparecidos políticos desse período revela, na verdade, o caráter autoritário do Estado burguês brasileiro e explica muito bem o porquê que esse mesmo Estado continua com essas práticas. Porque, se a gente reparar, tanto a Polícia Militar do Estado de São Paulo quanto outras corporações policiais continuam com práticas culturais da época da ditadura. Ocultação de cadáver, grupos de extermínio, chacinas, forjam crimes. Insisto em dizer que a gente vive numa ditadura burguesa, como eu digo na música, uma ditadura do mercado, né? Enfim, recomendo que pesquisem sobre esse período, que pesquisem sobre o caso da vala clandestina de Perus, porque toda essa história ainda não acabou. Existem até hoje famílias com várias dúvidas, e isso por queima de arquivo, por falta de vontade política, por conveniência da justiça burguesa. Então é isso, jamais esqueceremos daqueles e daquelas que lutavam bravamente contra uma ditadura imoral que durante seu regime beneficiou, na verdade, a classe dominante. Uma ditadura patrocinada por vários grupos empresariais. Uma ditadura que não tinha como prioridade emancipar a classe trabalhadora brasileira, que sempre foi muito pobre na história desse país. Então é isso, essa foi a reflexão de hoje, família. Se inscreva no meu canal aqui no YouTube, me siga nas redes sociais. E se você puder, faça uma contribuição no Apoia-se ou no Pix, porque com essa contribuição eu vou poder qualificar cada vez mais o meu trabalho. Tanto o meu trabalho musical, quanto o meu trabalho no campo da comunicação aqui na internet. Fechou? Tamo junto, família!